asilo Elizabeth Arkham para os criminalmente insanos, ou Asilo Arkham. É um hospício fictício pertencente ao universo da DC Comics que abriga vários vilões ou super vilões pertencentes a esse universo, conhecidos como Coringa, Arlequina, Crocodilo, Charada, Duas Caras, enfim, super vilões psicóticos. O hospício possui em si uma maldição estabelecida pelo seu próprio dono, que é de que toda pessoa que entra ali em sua pura sanidade sai de lá louca, ou seja, todos que entram ali enlouquecem, não saem dali os mesmos. Então, vamos dizer assim, se você é uma pessoa ou funcionário, vamos dizer assim, pensando, né, entre aspas, que trabalha ali naquele lugar, você vai enlouquecer ao sair. Um exemplo disso é a própria Arlequina, né, que quando ela trabalhava no Arkham, que ela era psiquiátrica, tratava o Coringa, ela teve um profundo contato, né, com o que o Coringa sofreu ali dentro, as experiências das torturas, enfim. E com isso ela foi perdendo a sua sanidade, vamos dizer assim, desenvolvendo uma paixão pelo Coringa. E por conseguinte teve uma invasão que foi facilitada por ela, né, de criminosos que foram libertar o Coringa. E o Coringa pegou, fez ela refém, né, fez várias atrocidades com ela, fazendo com que ela perdesse então sua total sanidade. Então, trazendo isso para a nossa realidade, vamos dizer assim, todo comportamento assim que não condiz com os padrões da sociedade pode ser considerado loucura. E vamos dizer assim, vários desses personagens se enquadram nesse argumento. Um exemplo é o Coringa, o próprio Coringa, que afirma, vamos dizer, algumas HQs, que o sistema não suporta cuidar de pessoas que possuem, vamos dizer, um nível de insanidade, e muito menos se preocupam em dar essa assistência. O Asilo Arkham também foi um local onde uma história em quadrinho que foi baseada nele, que é o Asilo Arkham, que o Batman ele vai lá para confrontar vários vilões por causa que tá tendo um monte e eles estão querendo o Batman para conversar com ele. Essa conversa seria eles mostrando do ponto de vista deles como que a loucura afeta se ficarem loucos só vendo um monte de gente sana. E o Batman também, ele tem essa perspectiva, pois ele é um louco. Mesmo ele tendo esse trauma, que ele perdeu a família dele durante um tiroteio, ele conseguiu se recuperar, mas nem todo mundo consegue. E por causa disso, ele começa a ver várias pessoas, cada um com sua particularidade. Aí no final de tudo, quando ele já tá prestes para sair, ele vai lá conversar com Duas Caras. E quando ele conversa, ele devolve para ele a moeda, que é o símbolo da marca dele, e ainda diz: às vezes a loucura pode ser aquilo que somos, contanto que a gente usa ela de uma forma que seja boa para todos. E isso, galera, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Outro tema muito importante, corriqueiramente retratado nas HQs, é o racismo. Um grande representante dessa crítica é o herói Pantera Negra, criado em 1960 durante a Guerra Fria por Stan Lee. T'Challa, ou só Pantera Negra se você preferir, foi o primeiro super-herói negro criado pelo escritor. A história do personagem é toda ambientada em um reino fictício chamado Wakanda, situado na África, onde enxerga-se nessa sociedade secreta um grande desenvolvimento econômico e tecnológico, sendo esta uma forma de o escritor ir de contra a visão etnocentrista e extremamente racista que o resto do mundo tinha ao associar a África a um povo pobre e miserável. A obra retrata de diversas formas o racismo, e ao longo da trama é possível ver como o personagem e seu povo vivenciam diariamente o preconceito racial. Hoje, é um dos personagens mais famosos da Marvel, por ser justamente um símbolo na luta antirracista. Obras como a do Pantera Negra são muito importantes para a sociedade como um todo, porém, especialmente para a comunidade negra, é muito mais importante porque traz representatividade racial
e representatividade religiosa e cultural. Como é mostrado nas HQs e nos filmes, os personagens foram vestidos de forma tradicional, como turbantes, outros acessórios e estampas propriamente da cultura africana, com um toque de tecnologia e de futurismo nas roupas, como uma forma de juntar o antigo e o novo, como uma forma de juntar o tradicional e o inovador, para, ao mesmo tempo, trazer representatividade e ancestralidade. É muito importante se ver representado quando, por muito tempo, esse direito nos foi negado. É importante para a sociedade como um todo refletir sobre o racismo estrutural existente até hoje. E é importantíssimo para a luta antirracista. Obrigada pela atenção. Tchau. O personagem T'Challa foi inspirado em vários movimentos sociais que emergiram no século XX, na década de 60. E o nome do personagem, Pantera Negra, foi inspirado no maior movimento da época, que foi o movimento Panteras Negras. Os Panteras Negras eles participavam de partido político e lutavam contra todo tipo de segregação racial, contra a violência policial praticada nas pessoas negras e pela efetivação dos direitos políticos e sociais das pessoas negras, né? Então, esses movimentos sociais de cunho racial, eles se intensificaram ao longo dos anos, principalmente pelo fim do século XX, e atualmente eles são muito fortes. E com a criação desse personagem, houve a maior integração da causa antirracista nos meios de entretenimento, principalmente destinado aos jovens, né? Então, nesse sentido, há a perpetuação da causa antirracista, principalmente em quadrinhos, e filmes e etc. E dentre os movimentos sociais que lutam contra o racismo, atualmente tem esse movimento Vidas Negras Importam, que emergiu e se intensificou depois da violência policial que causou a morte de George Floyd nos Estados Unidos. Bom, e falando em adaptação cinematográfica, em 2018 a história do T'Challa finalmente foi aos cinemas. O filme de Pantera Negra, que contou com um elenco quase 100% negro também, contou de forma bem reflexiva e ao mesmo tempo bem didática sobre a história do rei de Wakanda. O filme, assim como nas HQs e todas as outras mídias que o personagem tinha aparecido anteriormente, contou com críticas muito ácidas ao racismo, críticas muito reais, e que ao longo da trama é possível ver e identificar como os processos de colonização favoreceram para que o racismo fosse instaurado na sociedade. É possível ver também como até hoje o racismo se comporta em onde a gente vive e como todo esse processo de colonização favoreceu com que ocorresse uma marginalização de minorias e uma forma de que como as pessoas facilmente associam as pessoas negras à periferia, ao crime, às drogas, com que tudo isso é bem observado no filme. Uma cena que é muito marcante e que é muito lembrada pelos fãs, inclusive, é onde o Killmonger, o personagem do Michael B. Jordan, vai a um museu. E nesse museu, diferente das pessoas brancas que estão no local, ele é olhado diferente, ele é encarado pelos guardas, ele é pego pelos guardas, e é muito triste ver que todo esse fato deles tratarem ele diferente é por causa da cor dele, o que é uma realidade que a gente consegue enxergar em muitas situações que ocorreram não só hoje, mas como sempre ocorrem no local onde a gente vive. O filme, que é vencedor de Oscar, é ótimo para identificar as desigualdades sociais em que a gente está inserido, é ótimo para a gente refletir sobre as lutas de minorias e como elas são fundamentais para a representatividade desses povos. É muito importante debater sobre temas como esses que até então não eram explorados. E é muito importante que as pessoas se vejam nas mídias que elas consomem. Por isso é fundamental que uma criança negra consiga se ver na TV. E esse é um dos fatores cruciais do filme, onde é possível ver uma representatividade imensa. Eu vou falar um pouco sobre os X-Men,
um dos grupos mais importantes do universo e com uma carga crítica social muito forte, tendo como principal elo a representação do preconceito real pela luta de igualdade dos mutantes e humanos. Eu vou falar de dois personagens muito importantes no mundo dos quadrinhos. São eles o Estrela Polar e a Mística. Vou falar primeiro do Estrela Polar. O Estrela Polar foi o primeiro personagem em seu nome verdadeiro, Jean-Paul Barbier, canadense e considerado um dos primeiros super-heróis assumidamente gay. Foi o primeiro super-herói assumidamente gay no mundo dos quadrinhos. Ele saiu do armário em 1992. 20 anos depois, Estrela Polar protagonizou um dos primeiros casamentos gay dos quadrinhos mainstream. Ele se casou com um humano negro e os criadores do Estrela Polar foram Chris Claremont e John Byrne. A segunda personagem é a Mística. O nome dela é Raven Darkroom, mais conhecida como a Mística. Surpreenderam uma legião de fãs em sua primeira aparição na HQ Miss Marvel em 1978, exibindo uma cor azul estonteante, cabelos de fogo, que futuramente daria uma marca significante em sua personagem. Mística revela, tanto nos filmes como nos quadrinhos, uma relação de amor e ódio com os X-Men. Ou seja, ela tem dois lados. Ela não é um lado definido. Ela fica entre o lado do bem e o do mal, dependendo do filme. E compartilhando de incontáveis idas e vindas dentro do passar dos anos. Ange era filho de uma família rica. Os pais desconheciam que seu filho havia desenvolvido um par de grandes asas que o permitiam voar. Frequentou muitos colégios internos. Começou sua carreira de super-herói após um incêndio em seu dormitório na Academia Phillips. Salvou 2 colegas utilizando uma corda. A história do anjo revela os seguintes aspectos sociais: negligência familiar. Houve falta de afeto e atenção. Abandono afetivo também. Os pais não foram presentes em sua vida e ele foi cuidado por outras pessoas. Assim como foi discriminado por ser diferente fisicamente. A criança e o adolescente devem ser tratados como pessoas em desenvolvimento. Necessita de proteção e cuidados especiais. Bom, hoje eu vou falar sobre a Ororo Munroe, a Tempestade, considerada uma das primeiras super-heroínas negras a fazer parte do universo Marvel. Filha de uma princesa tribal do Quênia e um fotojornalista americano, ela foi criada no Harlem e no Cairo. Após perder seus pais durante o conflito árabe-israelense, ficou sob a tutela de um ladrão-mestre, o qual passou a utilizar para cometer diversos crimes. Durante esses crimes, ela pôde conhecer o professor Charles Xavier, ou Professor X, comandante dos X-Men, que a ajudou a sair desse mundo e a recrutou para fazer parte dos X-Men. Lá, na organização, ela se tornou um importante símbolo de liderança e uma das principais professoras, sendo também um enclave na luta pela igualdade entre mutantes e humanos. O instinto nato de liderança da Tempestade proporcionou a ela diversas missões, tanto pelos X-Men quanto por outras organizações, como os Vingadores e o Quarteto Fantástico. A Tempestade traz consigo toda uma carga de força e representatividade para o universo Marvel, principalmente quando pensamos em movimentos sociais como movimentos feministas. A sua infância também retrata o que ocorre com muitas crianças órfãs, que acabam sendo aliciadas pelo crime organizado e, sem escolha, se tornam reféns da vida do crime. A luta pela igualdade entre mutantes e humanos também pode ser vista como a luta pela igualdade racial no nosso mundo, o que reforça ainda mais a sua representatividade e o seu simbolismo para diversas pessoas no mundo. Valeu!
Deixa eu dar uma ajeitada aqui na máscara do coronavírus. Ou pera aí, a máscara dos jogos. Bom dia, pessoal. Sou Gabriel Leão, o Deus humano que editou esse vídeo por exatas 48 horas e exatamente eu contei. Muito obrigado se vocês gostaram, até assistir até agora e tal. Muito trabalho editar essa parada aqui, tá ligado? É isso, mano.